da Virgem Maria, mais um estudo em defesa da nossa fé. Nós seguimos essa linha, como vai dizer o Catecismo da Igreja Católica, aqui, ó, parágrafo 76, ó, a transmissão do Evangelho, segundo a ordem do Senhor, fez-se de duas maneiras: oralmente e por escrito. Oralmente, ó, pelos apóstolos, que na pregação oral, por exemplo, e ações transmitidas aquelas coisas que ou receberam das palavras, da convivência e das obras de Cristo, ou aprenderam das sugestões do Espírito Santo, por escrito, como também por aqueles apóstolos e varões apostólicos, que sob a inspiração do mesmo Espírito Santo puseram por escrito a mensagem da salvação. Foi compilada, organizada para a igreja e pela igreja. Essa é a verdade católica, né? Aqui o tema aqui é um pastor, arqueólogo, historiador da igreja, e se contradiz, cara. Um cara estudado, um cara renomado e não conheceu a verdade ainda, João 8,32. Rodrigo Silva responde a Karina Barque sobre imagem e escultura. Vamos lá. Que é mais um herege ainda. O conhecedor, cara. Isso é a Bíblia. Teoricamente, a maior parte, o conteúdo é o mesmo. Não, aonde a nossa é completa. Não o conteúdo é o mesmo. Em que pode-se construir imagem. E, resumindo, a Bíblia evangélica ela é adulterada para perseguir a igreja. O conteúdo não é o mesmo não, minha querida. Já começou errado. Mas vamos lá. Pode-se ter imagens nos templos. Que a gente vê isso muito na Igreja Católica, né? Eu convivi, eu sempre fui na igreja, eu casei na Igreja Católica. Então, antes eu via tudo aquilo, eu não tinha o entendimento. Quando eu passei a ler a Bíblia, para mim ficou claro de que eu não deveria ter aquelas imagens na minha casa, que eu não deveria ter no templo que eu fui. Não teve entendimento porque você não teve uma boa catequese. Não se dedicou para conhecer a tradição e o magistério, para você entender o significado das imagens. São significado de imagem de seus servos, de acordo lá com o Velho Testamento. Ali a Arca da Aliança tinha 2 varões. Aqueles varões representam servos. O templo de Salomão é cheio de imagem e escultura. Não sei qual igreja católica você foi, minha querida, mas você não. Enfim, que eu frequento. Mas qual é a explicação lógica, embasada na Bíblia, de que aquilo está tudo bem, que aquilo faz parte, né, do que Deus pede para nós? Eu não encontrei isso. Entendi. Eu vou te dar a resposta em 3 níveis. E eu perguntei para um padre, o padre me explicou da seguinte forma. Fale você primeiro. Não, pode ir lá. Ele falou, olha, mas a gente coloca lá, a gente não está lá venerando, estamos lá para nossa lembrança de pessoas que seguiram a Deus, de que foram exemplos de um ser humano em que a gente pode se inspirar. Mas a gente não deve se inspirar exatamente em Deus. Em Deus, em Jesus. A explicação, e por isso que eu falei que é dar em 3 níveis, eles fazem uma diferença entre venerar... O palavreado, tanto dela e dele, é contraditório. A Arca da Aliança inspirava o povo. Deus falava com Moisés no meio dos 2 querubins que sentavam diante da Arca da Aliança. Como eu dizer aqui, ó, em Números, ela não achou isso na Bíblia. Números 7, 89. Ó. Quando Moisés entrava na tenda de reunião para falar com o Senhor, ouvia a voz que falava de cima do propiciatário colocado sobre a arca do testemunho, entre os 2 querubins, e falava com o Senhor. Entre 2 imagens de anjos, Deus dava a revelação e falava com Moisés, entendia com Moisés. Por quê? Aonde não está isso? Porque vocês não lêem Bíblia, porque vocês lêem Bíblia de ponta cabeça, porque você lê Bíblia que não tem inspiração mesmo, o Espírito Santo lá em Atos Apóstolos 2.
Você lê que aquele espírito tem que estar em 1 Coríntios, 2 Coríntios 11:4, irão pregar para Jesus diferente, é outro espírito. É com esse espírito que vocês meditam a escritura, com olhos humanos, sem a tradição, sem o magistério, se apartou da cabeça. Rodrigo Silva, esse cara, diz que a arqueólogo, historiador da igreja, mas acredita naqueles escritos de Ellen White, aquelas heresias, aquela baboseira que ela se coloca próprio, como se próprio, a profetiza como se próprio Cristo. Mas aonde está na Bíblia? Está na Bíblia. 1 Reis 6, ou em Ezequiel 41:17, ali um templo cheio de imagem e escultura, cara. Vamos mais além. João 10:23, Cristo passeava no templo do rei Salomão. Os apóstolos congregavam no templo cheio de imagens esculturadas. Os apóstolos 3 ali. Vamos lá. Cara, o protestantismo ele é sujo. No catecismo diz que as imagens não são para ser adoradas, mas veneradas. Mas quando a gente está de joelhos Exatamente, ali pra missa. pedindo, interceda por mim. Se eu posso falar diretamente com o Pai, por que eu vou pedir para alguém interceder? Então para de ir para a igreja, para de pedir para o pastor orar na sua cabeça, meu querido. Nem isso que acontece nas igrejas evangélicas. Pastor, ora por mim, pastor, vai lá colocar a mão lá. Sem conteúdo, sem lógica. Mas vamos lá. Dele estar ali no meio. Para mim, não parece... Não parece que faz sentido. Eu vou te dar uma E era explicação católica, hein? oficial da Esse igreja. tipo de católico que a gente tem eu hoje em dia. discordo respeitosamente dela. Nessa questão do venerar e adorar, eles vão dar a seguinte argumentação para você. Mas eu respeito, mas discordo. A questão é o seguinte. Você às vezes não coloca no celular lá a foto de sua família. Você não está adorando, está venerando. É uma forma de lembrar da sua mãe e tal, saudade, olhar lá as fotos na capa do WhatsApp, do celular, a gente coloca às vezes assim, né? E para eles é isso. Então, quando eu vejo aquela imagem ali, está me remetendo a algo superior. Na igreja ortodoxa, é até interessante. Eles usam apenas ícones. Eles não usam imagens de gesso. Se você for uma igreja lá na Turquia, por exemplo, uma igreja cristã na Grécia, essas igrejas ortodoxas eles têm umas imagens até feias, porque eles falam é bonita ainda, meu querido. Eu já é pesquisei sobre isso. mesmo, ela não pode ser bonita. Agora, por que eu discordo muito respeitosamente disso? Eu discordo pelo seguinte. Então a Arca da Aliança é feia. É bonita a Arca da Aliança. Os 2 querubins ali, a palavra ali, os mandamentos ali dentro da arca, o cajado de Araão, o maná, que é a Eucaristia, transfigurada aqui no Novo Testamento. Olha a distorção, cara. Então essa live também é uma imagem. Então, Karina Bike, então joga suas fotos do seu casamento, as fotos dos seus filhos que lembra, porque vocês estão adorando. Vamos catar assim, né? Vamos ser teatral, né? Como essas pessoas né? Sem pé e sem cabeça o fundamento, cara. A Igreja Católica, ela tem uma coisa a favor dela. Ela não alterou o texto bíblico ao longo dos anos. Porque se a Igreja Católica tivesse alterado o texto bíblico ao longo dos anos, essas coisas não estariam dela é de proibidas imagem, na meu Bíblia querido. até hoje, porque antes de surgir o protestantismo, em 1517, os rolos da Bíblia ficavam... Tanto que, quando surgiu o protestantismo, Martinho Lutero e João Calvino, eles acreditavam na divindade, na mariandade, na Imaculada Conceição, na Virgindade de Maria. E tinha imagem escultura. Com a reforma protestante, tiraram. Mas vamos lá. Com padres e judeus maçoretas da Idade Média. Se eles houvessem mudado, hoje a gente teria visto a mudança principalmente pela papirologia, então eles não mudaram. E por que não mudaram? Aí que tem a questão. Você terminou sua pergunta com uma expressão baseado na Bíblia. Não existe na tradição católica essa expressão baseado na Bíblia. De uns tempos para cá, muitos católicos estão se voltando para o estudo da Bíblia, mas isso de um tempo para cá, ou mais propriamente a partir do Concílio Vaticano II, quando você tem lá o documento Dei Verbum, que é sobre a Bíblia Sagrada. Antigamente a gente ia na igreja, não entendia nem o que eles estavam falando, né? Exatamente. É tudo em latim. Tirando Acabou sarra isso. ainda. Então, mas do Concílio Vaticano II, 64 para trás, a igreja não precisava da Bíblia para basear as doutrinas dela, os ensinamentos dela, por uma questão muito simples. Ela tinha autoridade papal. Dos dogmas católicos é algo que o Papa fala ex cátedra,
que em latim significa aquele que ele fala sentado na sua cadeira de pontífice. Ele é o Vicarius Filii Dei. Gente, Então não olha, precisa. a esposa dele está aqui. Ele fala assim com Fala essas que palavras o difíceis Papa é em filho de casa Deus, também? não, é servo. Ele é Nossa! sucessor de Cristo, não Tem filho que de ter um Deus. aplicativo tradutor assim? Mas eu explico fácil. Esse ex-cátedra é o seguinte. Você viu a confusão? A pergunta dela é porque os católicos prostam diante de imagem, não é adorar, tal, etc. Eu vou passar para ela que o profeta Natan prostrou diante do rei. É simples. Primeiro Reis. Ruth postou também diante de Bozo, aqui ó. Ruth 2:10. Só que interessante. Eles ficam dando argumentos e zombando da nossa fé, percebeu? Graças a Deus que se converteu para protestante, cara. Católico desse jeito, misericórdia. Primeiro Reis. Um cara sendo estudioso da história da Igreja Católica e distorce, cara. Ou das igrejas, né? Aqui, ó, 22, ó. Primeiro Reis 1:22. Falava ele ainda ao rei. Quando apresentou o profeta Natã, disseram-lhe ao rei: Está aí o profeta Natã. Ele entrou e prostou-se com o rosto por terra diante do rei. Olha só. Por que nós católicos prostramos diante da imagem? Que nós veneramos, nós prestamos culto de honra. Ô, Rodrigo Silva, ou Karina Barkin. É isso que você foi para a igreja católica, não entendeu, porque você não quis ter conhecimento. Aqui, ó. Tem várias passagens aqui, ó. Olha só que interessante. Tem mais, ó. Primeiro Reis 1:38. O sacerdote Sadoc desceu com o profeta Natã. Banaías, filho de Joaída, os Sereteus e os Filiteus fizeram-lhe mostrar Salomão na sua mula, ó. Prefigurando também Cristo, que montou na mula, né, de Davi. E conduziu-no a Gion. Tomou o sacerdote Sadoc no tabernáculo o chifre de óleo e ungiu ele, Salomão. A trombeta soou e todos os povos pôs-se a gritar: Viva o rei! Ó. Teve uma unção, teve uma autoridade sobre a vida do rei Salomão, que o profeta Natan prostou diante dele. Tem mais aqui, ó. O rei Salomão mandou o mensageiro e o fizeram descer do altar. Ele veio e prostou-se diante do rei. Ele disse: Volta para a tua casa. Eles usam ali em Atos Apóstolos 10, 25, isso aqui, Cornélio prostou diante de Pedro, mas prostou para adorar, não como reverência, como forma de culto, como uma autoridade. Mas vamos lá. Então, o que prostrar, a gente pode prostrar. A gente pode adorar. Prostrar com forma de honra, de culto, respeito. Não culto à adoração, não. Da cadeira. Então, o Vicarius Filii Dei, que fica substituto do Filho de Deus, é um dos títulos papais. Então, é o porta-voz de Deus. Sentado na cadeira de papa é como se fosse o próprio apóstolo Pedro inspirado por Deus falando. Então, se o papa decretar amanhã na cadeira dele que Mateus 16, sobre ti, Pedro, de firme igreja, que você ligar será ligado, que você desligar será desligado. João 21, 15, 17, Pedro, apacenta meu cordeiro, pensa mais meu cordeiro. Pedro, apacenta minha ovelha, Atos Apóstolos 10, 15. Ali está tendo discussão ali, o povo quer voltar para a tradição judaica, misturar com a graça, não. Pedro bota a casa em ordem, que, visto Jonas e Tiago, a voz de Pedro prevalece. E tanto Mateus, Marcos, São Lucas, destaque Pedro. Tanto que Cristo ora só por Pedro. Estuda pra caramba.
arqueólogo, historiador e fica focado naqueles livrinhos do Ellen White. Mas vamos lá, cara. O vídeo já tem 15 minutos. E não falou Todo nada, não católico provou tem nada, que só vestir enrola. preto. Virou doutrina da igreja. Virou lei. Quando Martinho Lutero, em 1517, levanta contra a igreja, uma das coisas que ele levanta contra a igreja, além das indulgências, era justamente essa autoridade papal que colocava a palavra do homem acima da palavra de Deus. Por isso que o lema da Reforma Protestante era sola Scriptura, só a Bíblia. Sola Scriptura, sola Gratia, sola Fide. Só a Escritura, só a graça, só a fé. Ó, a heresia que esse cara tá falando, em 1970, Martinho Lutero se revoltou contra a igreja. E foi protestar fundando outra igreja. Ele devia que se revoltar e edificar a igreja. Agora, a distorção, a heresia, cara, é só a escritura. Beleza, a escritura vem da onde? Da tradição. A escritura vem da onde? Do magistério. Se você só acredita só nas escrituras, estão negando o magistério e a tradição. Que a escritura veio por causa da tradição e a escritura veio por causa do magistério. Sem magistério, olha só. E sem a tradição não tem escritura, não tem Bíblia. Ó, a heresia, cara. Adianta que eu fazer ser arqueólogo, ser historiador e não entender esse contexto. 1 Reis 6, dos 22 ao 35, era o tempo cheio de imagens de escultura. O tabernáculo lá, como Deus mandou Moisés construir, tinha imagem, que é a arca. Adianta o quê, cara? Olha o que a Bíblia fala, cara, desses caras. É muita enrolação, não falou nada, não provou nada. Olha o que a Bíblia fala desses caras, meu. Aqui, ó. Romanos. Por isso que nós católicos temos que tomar cuidado. 16, ó. 17. Rogo-vos, irmão, que desconfieis daquele que causa divisão e escândalo, apartando da sã doutrina que recebeste. Evitai. Ele citou Martinho Lutero. Martinho Lutero fez o quê? Escândalo, se apartando. É o que o Martinho Lutero fez. Esses tais não servem a Cristo, nosso Senhor, mas o próprio ventre. E com palavra adocicada e linguagem lisonjeira engana os corações simples. Ó. Palavra adocicada quer dizer que é os conhecedores, é os arqueólogos, é os historiadores que se apartaram do magistério e da tradição, se apartaram da igreja. Nós temos que se apartar desses caras, cara. Em Tito 9, nós temos que combater aquele que contradiz. Ainda tem mais, cara. Ó. Segundo Tessalonicenses 3:6, ó. Intimai-vos, irmãos, em nome de nossos apóstolos, Paulo escrevendo, cara. Aos Tessalonicenses. Imitai-vos, irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Que eviteis a conveniência de irmãos que levam a vida ansioso. Ao contrário da tradição que de nós tende recebido. Adventista sétimo dia é o que? É uma contradição, cara. A mundial é uma contradição. A universal é uma contradição. A plenitude de Deus é uma contradição. A internação da graça é uma contradição. Adventista sétimo dia é uma contradição. A testemunho de Jeová é uma contradição. Que de nós tendes recebido, quer dizer o quê? De nós, quem? Do ministério apostolado. É sobre o fundamento dos apóstolos. Ele falou que tem imagem, cara. Tem, ó. Moisés, o porta-voz do Velho Testamento. Aqui, ó. Números 21, 8, 9. Aqui, ó. E o Senhor disse a Moisés: faz para ti uma serpente ardente e meta sobre um poste. Todo que for mordido olhar para ela será salvo. Moisés fez, pois, uma serpente de bronze e fechou sobre um poste. Se alguém era mordido por uma serpente de bronze, olhar para ela será... Serpente de bronze conservava a vida. Ó. Em Êxodo 25, 18, Deus manda fazer o querubins ali. A Arca da Aliança. Aqui, ó. 22, 31. Então o Senhor abriu os olhos de Balaão e ele viu o anjo
do Senhor, que estava no caminho com a espada desembainhada na mão, inclinou-se e prostrou com a face por terra. Está adorando o anjo? Não. Prostrou por quê? Como forma de reverência. O profeta Natan, em 1 Reis 1:22, prostrou diante do rei Davi como reverência. E, curiosamente falando, isso estava 20 profetizado que minutos já o aconteceria na vídeo. Bíblia. Então eu vou mostrar na Bíblia para você por que tem imagem de escultura na Igreja Católica, mesmo a Bíblia Católica proibindo isso. Sim. Aqui, Aonde? E alguém até já me falou, mas depois tem uma parte que fala em que no templo haviam Enrolou imagens 20 de minutos e não anjos. falou Não nada. pode ter de anjos, não pode ter de santos, então acaba entrando em isso é verdade. contradição, Só né? que tem uma questão. Lá por isso que eu falo, se for para ilustração, tudo bem. Eu não teria problema de ter uma Bíblia ilustrada. Aqueles anjos que estavam ali no tabernáculo, fundidos de ouro e desenhados também nas paredes, eram para ilustrar o que queria dizer. Jamais um sacerdote se ajoelharia diante daqueles anjos. Sim. Nem a Arca da Aliança, que era o símbolo da presença de Deus, podia ser adorada. Tanto é que Deus colocou a arca dentro do santuário e no lugar santíssimo. E o único que podia entrar diante da arca, onde tinha esses anjos, era o sumo sacerdote uma vez por ano. Então o povo não ficava vendo esses anjos. Sim. E o dia que o povo cometeu a besteira de querer fazer uma procissão com aquela arca para levá-la como um amuleto para vencer os filisteus, Encostou lá. eles perderam a guerra, a arca foi roubada e foi um vexame, porque Deus mostrou, não é essa a função. Não era. Já distorceu tudo. Que o povo perdeu porque estava na desobediência. Falou aqui que não tinha anjos e etc, etc, etc. Vou mostrar aqui para ele. Josué prostrou diante da arca, Rodrigo Silva. Josué. Vou encerrar o vídeo porque é muita coisa, enrolação de nada, não prova nada. Já tem 20 minutos já o meu vídeo. Josué 7:6. Josué prostrando diante da arca, diante de 2 anjos. Para adorar para quê, meu irmão? A arca da aliança é a presença viva de Deus na terra. Os anjos são a imagem de anjo, prefigurando de servo. Ó a mentira do Rodrigo Silva, cara, ó. Josué rasgou suas vestes e prostrou-se com a face por terra, até a tarde diante da arca do Senhor. Tanto ele como os anciãos de Israel, e cobriram de pó a sua cabeça. Ó. Ancião que são sacerdotes. Aonde que você falou isso? Onde você viu isso? Onde você leu isso na Bíblia? Vamos mais. A procissão aqui na Bíblia, meu querido. Josué 6:6. Vou colocar a arca da aliança entre os ombros e a marchando. Josué 6:6. Josué, filho de Num, convocou os sacerdotes e disse-lhe: levai a arca da aliança, e 7 sacerdotes estejam diante delas, tocando a trombeta. Disse em seguida ao povo: avanta-te, Davi, avante, dai volta à cidade, marchando os guerreiros diante da arca do Senhor. Logo que Josué acabou de falar, os 7 sacerdotes levando as 7 trombetas e turbante, puseram em marcha diante do Senhor, tocando os seus instrumentos, e a arca da aliança do Senhor seguia. Marcharam os guerreiros diante dos sacerdotes que tocavam a trombeta, e a retaguarda seguia a arca. Durante toda a marcha, ouvia-se o retinia das trombetas. Cara, onde você estudou isso, cara? Crônica 15:15. Graças a Deus que você saiu da igreja, ô Karina. Graças a Deus, cara. Graças a Deus, cara. Tem que se converter, mano. 15:15, ó. Crônica 15:15. Abre sua Bíblia aí, ó, pastor. Os filhos de Levi, como tinha ordenado Moisés, segundo a palavra do Senhor,
levaram a arca aos ombros por meio de varais. Davi disse ao chefe, olha só, dos levitas, que estabelecesse seu irmãos como cantores e com instrumentos de música, cítaras, harpa e símbolos, para que o som vibrante e a alegria se fizessem ouvir. 1 Reis 6, do 22 até o 35. Ezequiel 41, do 17 em diante. Você vai ver, cara. Em João 10, 23, Cristo passeava nesse templo. Os apóstolos congregavam nesse templo. Vou encerrar esse vídeo aqui, porque é muita heresia desse cara que diz que é historiador, se pronuncia bem, fala bem, mas está fora. Aqui, ó. Tradição. A tradição que eles não têm. E nem o magistério. Sou missionário Sérgio Roberto, mais um vídeo para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo.